Boa noite, galera do HT Esportes que acompanha a gente. A gente está aqui para mais um podcast e mais uma vez para falar sobre o futebol americano. O Super Bowl está chegando dia 2 de fevereiro. O Seattle Seahawks e Denver Broncos se enfrentam em Nova York e a gente vem aqui falar um pouquinho sobre esse jogo para vocês. Eu tenho aqui a companhia do Júlio, do Thiago e do Vitor, o Ruivo, que vai dar um alô aí para vocês. O Júlio vai dar um alô aí para vocês. Boa noite, pessoal. A gente está aqui mais uma vez para falar sobre o Super Bowl aí, igual a gente já fez no Super Bowl anterior. Dessa vez vai ser o Seattle Seahawks contra o Denver Broncos. Vai ser um jogo aí que está prometendo muito, né? Melhor defesa contra o melhor ataque. Também tem os dois quarterbacks que fizeram uma excelente temporada, né? O Peyton Manning aí quebrou 4 recordes. Muita gente aí diz que ele é o melhor quarterback, tudo, apesar de haver controvérsias. Mas vai ser legal pra caramba. Vamos passar aí pro Thiago. Valeu. Boa noite aí, galera. Mais um podcast. Espero que vocês gostem. Boa noite, povo. Estamos aqui de novo para falar do Super Bowl, assim como no ano passado. E é isso aí. Espero que vocês gostem e comentem também. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a campanha das duas equipes na temporada regular. As duas equipes foram, se você olhar os Power Rankings, foram as duas equipes que mais se destacaram dentro da temporada regular. Então vamos dizer que é um Super Bowl bem equilibrado. Foram as duas melhores equipes e chegaram lá por total merecimento. Foram bem, apesar de jogos difíceis, foram bem nos outros jogos desses playoffs e estão lá por total merecimento. O time do Denver Broncos conta com Peyton Manning, Eric Decker, Demarius Thomas, Julius Thomas e Wes Welker. Vai ser um corpo de recebedor muito bom, por isso conta com o melhor ataque dessa competição. Já a defesa do Seattle Seahawks, liderada por Richard Sherman, vem a melhor defesa e então vai ser um jogão que promete. Um dos fatores que pode decidir é o frio, porque Peyton Manning, pelo seu histórico, não tem grande destaque no frio. E como a promessa de jogo, que falaram até de adiar a partida por causa da neve, mas muito provavelmente isso não vai acontecer, então como vai ter muito frio, pode ser um fator decisivo. Mas um quarterback tem que ter sua estrela, ele é um quarterback já experiente, apesar de muitos falarem que ele dá umas vaciladas nesse jogo de grande importância. Vamos ver o que acontece. O que vocês acham aí? Qual a opinião de vocês? Bom, eu acho que assim, realmente é um Super Bowl assim, de certa maneira justo, porque os dois times tiveram as melhores campanhas, cada um do seu lado da liga, né? Na AFC foi o Denver Broncos, na NFC foi o Seattle, e eu acredito que eles chegaram nesse Super Bowl muito por conta dessas campanhas que eles tiveram aí. Por quê? Com a primeira campanha, a melhor campanha, eles decidiram todos os jogos em casa. Decidir os jogos em casa, tem gente que fala que não importa onde você joga, assim como você joga, mas sim, decidir os jogos em casa é determinante para um jogo desse porte. Você jogar em casa, jogar do lado da sua torcida, que faz barulho, atrapalha o ataque adversário, não deixa o time ofensivo se comunicar, faz diferença, sim. O Denver Broncos, que está acostumado a jogar no estádio que o ar é rarefeito, que a bola vai mais rápido, que é um pouco diferente dos outros, faz diferença, sim. Não estou desmerecendo a campanha de nenhum dos dois times, não, de maneira nenhuma. Eles foram bem convincentes até aqui, jogaram muito bem, tiveram uma campanha excelente, merecem estar nesse Super Bowl, sim. Mas sim, é um pouco diferente. O bom do Super Bowl é isso, né? Porque é um estádio neutro. Nenhum dos dois times, no caso, vai estar jogando no seu estádio habitual, né? Porque todo mundo sabe, é um estádio aleatório cada ano. Nesse ano, nenhum dos dois times é dono da casa. Vai ser mais uma vez um estádio neutro. Vai ter a questão do frio. Acho que esse vai ser, se eu não me engano, o Super Bowl mais frio da história. E dizem que o Peyton Manning, quando chega no frio, ele perde um pouco da sensibilidade na mão e acaba lançando umas bolas erradas. Eu não sei, não acredito nisso. Eu acredito que ele vai jogar como ele jogou na temporada inteira, apesar desse rótulo que ele carrega aí por muitos de ser amarelão. Eu acho que isso não é verdade. Ele pode falhar, assim como outros quarterbacks também falham. Muitos quarterbacks bons falham em momentos importantes. Isso não define como ele é, ou se ele é o melhor ou não é. Só que eu não acredito numa possível amarelada dele nessa final. Já do outro lado, do Russell Wilson, ele é muito promissor, ele é muito bom. Ano passado ele não ganhou o Rookie do ano, perdeu para o Robert Griffin aí, que é outro quarterback muito bom. Mas ele é muito bom sim, ele tem
jogado muito bem. Essa temporada ele foi espetacular. E eu acredito que vai ser um jogo muito bom, muito equilibrado. Vai ser a melhor defesa realmente, que permite 10 pontos por jogo. Contra o melhor ataque, que faz 40 pontos por jogo. Então vai ser muito bom. Eu quero saber a opinião de você aí. Vai aí, Thiago. Vai ser um Super Bowl interessante. Pode ser que seja o primeiro Super Bowl da história da NFL com neve. E o outro fator interessante é que é a melhor defesa contra o melhor ataque. Aí a gente vai ver qual dos dois vai se superar aí. O Peyton Manning quebrou 4 recordes nessa temporada. E por isso eu acho que o Broncos tem muita chance de ganhar, assim como a defesa do Seahawks também é muito forte, como o Júlio disse, permite só 10 pontos a cada jogo. E fica essa dúvida exatamente por isso, fica também essa parte interessante do Super Bowl, porque é um estádio neutro, como o Júlio também já disse, e porque é o Super Bowl da melhor defesa contra o melhor ataque. Vai aí, o Vitor. Então, para começar falando do Peyton Manning, ele é um quarterback que, sei lá, tem que calar a boca de todo mundo nesse Super Bowl, de nego que fala que ele é amarelão e tal, porque, tipo, muita gente diz isso, mas de 2004 para cá, eu acabei de ler aqui que ele tem o mesmo recorde, o mesmo número de vitórias e derrotas que o Tom Brady. Então, assim, é meio contraditório quem fala isso. Esse lance de melhor ataque contra melhor defesa, não vamos esquecer também que o ataque do Seattle Seahawks é muito bom com as corridas do Marshawn Lynch. É muito difícil derrubar o Marshawn Lynch, entendeu? E não vamos esquecer também da defesa do Denver Broncos, que é uma grande defesa, segurou Tom Brady e companhia, segurou grandes ataques pela NFL, entendeu? E tem tudo para ser um grande jogo. Sem contar também que se nevar, isso pode atrapalhar e muito as corridas do Russell Wilson e do Marshall Lynch, né? Porque neve, aí é mais provável a pessoa escorregar. Então, né? É isso aí que eu penso. Vamos ver alguns números sobre esses quarterbacks. Lembrando que o Peyton Manning bateu recordes essa temporada. Bateu o recorde de mais touchdowns em uma única temporada regular, o recorde de mais touchdowns juntando a temporada regular e a pós-temporada, recorde de mais jardas passadas na temporada regular. Seus 4 recebedores principais já passaram das 1.000 jardas recebidas e dos 10 touchdowns. Seu principal running back, Show Moreno, passou das 1.000 jardas corridas. Monte Ball, que é um rookie, também vem muito bem como running back 2, faz boas corridas na red zone. Se você olhar seu kicker, Matt Prater, de 26 field goals tentados, ele acertou 25, é um bom número. Então é um time que vem firme, contando com esses jogadores para serem decisivos. Até o seu especial team é muito bom. Trent Holiday, apesar de já ter sofrido alguns fumbles, já retornou nessa temporada para touchdown, tanto punch quanto kickoff. Então é tudo isso que pode decidir a favor do Denver Broncos. Mas eu acho que a grande chave está nesse jogo aéreo funcionar novamente, mais uma vez, principalmente com Demaryius Thomas, que é quem mais tem se destacado. Teve 1.430 jardas na temporada regular recebida, 14 touchdowns, é o principal recebedor e a sincronia com ele é o que vai decidir. Já do lado do Seattle Seahawks, não falando só de defesa, falando do ataque também, como o Victor disse, o Russell Wilson se destaca também pelo seu jogo corrido, que é muito bom. Ele correu para mais de 500 jardas na temporada regular. Então isso pode definir o jogo. Às vezes você espera um passe e a corrida com o quarterback pode definir uma jogada que seja no momento importante. Então é um diferencial que o Seattle Seahawks tem em cima do Denver Broncos. Em questão de passe, ele tem mais de 3.000 jardas aéreas passadas. 2.000 jardas a menos que o Peyton Manning. Mas como ele também pode correr, esse pode ser o diferencial do Seattle Seahawks. Marshall Lynch só não foi melhor running back nessa temporada do que Jamal Charles do Kansas City Chiefs, mas fez uma grande temporada. Ele, apesar de ter sofrido um fumble no jogo contra o San Francisco 49ers, ele fez um bom jogo.
E pode vir decidir. Ele fez 6 jogos de playoffs e todos ele passou das 100 jardas corridas. Então ele vem pra decidir. Pode ser o principal recurso pro Seattle Seahawks. E nas jardas aéreas, na jogada aérea, Golden Tate, Doug Baldwin, o seu tight end Zach Miller também são bons jogadores. Não acredito que não estão tão bem quanto os recebedores do Denver Broncos, mas eles têm sua qualidade e vêm pra chegar bem, né? Então eu acho que a grande chave pro jogo corrido pra vitória do Seattle Seahawks é o jogo corrido. Mas não pode esquecer de seus cornerbacks do Denver Broncos marcarem os recebedores que são bons. Golden Tate foi decisivo no último jogo. E é isso aí. O que vocês falam aí? Então, mas esse fator corrida vai ser muito difícil se tiver nevando, né? Porque aí os caras escorregam, entendeu? Mas enfim, continua aí o Júlio. Bom, eu acho que assim, eu sou torcedor do New England Patriots e semana passada eu vi o meu time, eu acompanho a NFL, eu não acompanho há muito tempo, faz umas 3, 4 temporadas que eu tô acompanhando. Eu vi o meu time ser dominado de uma maneira incrível. O Denver Broncos dominou o Patriots. Foi um jogo totalmente, o jogo estava perdido no segundo quarto. Eu acho que assim, se o Denver Broncos repetir o sucesso do último jogo, acho que infelizmente para o Seattle Seahawks não vai ser possível vencer esse Super Bowl. Porque o Denver Broncos está jogando muito. Eu não estou dizendo nem pelos números, mas os jogos do Broncos estão tendo domínio total. O Denver Broncos perdeu 3 jogos essa temporada, 2, eu não me recordo agora. 3. Mas foram jogos... Oi? Foram 3 jogos. Foram 3 jogos? Perderam 3 jogos essa temporada aí, mas eles jogaram muito a temporada inteira. Os playoffs jogaram muito, dominaram os 2 jogos. Não teve muito segredo, não teve muita disputa nos jogos, porque o Denver domina os jogos e vai levando, e acaba com o jogo no terceiro quarto, geralmente já está decidido. Não estou achando que são favas contadas aí a favor do Denver Broncos, né? Não acho que vai ser, já está decidido, não, mas de maneira nenhuma, não estou querendo diminuir o Seattle Seahawks também, mas eu se fosse apostar, apostaria no Broncos, porque eles estão falados, eles estão jogando muito bem, e assim, o Seattle Seahawks, eu não vou dizer que foi sorte, não passou na sorte, mas teria muitas condições de não ter passado, por conta eu acho assim, o jogo foi definido na falha do Colin Kaepernick, quarterback do 49ers. Ele tinha o jogo na mão, com 30 segundos e 2 tempos para pedir, ele poderia tentar corrida ainda, poderia lançar bolas curtas para chegar na endzone. Ele estava ali a 20 jardas da endzone, e foi tentar fazer um lançamento longo nas costas da defesa e acabou sendo interceptado. Então eu acredito que assim, outro quarterback naquela situação, muito provavelmente teria virado o jogo, entendeu? Teria vencido o jogo e estaria aí no Super Bowl. Não acho que foi sorte do Seahawks, jogou muito bem a temporada inteira, jogou muito bem o último jogo também. Só que eu, se fosse apostar, apostaria no Broncos, até por conta do Peyton Manning ter a estrela que ele tem. Tem só um anel de Super Bowl, muitos dizem, e muitos comparam ele com o próprio irmão ou com o Tom Brady, e falam que ele, apesar de ter números melhores, não tem tantos anéis. Isso é verdade. Só que eu não acho que a falta de anel diminua o atleta. Eu acho que ele é um atleta muito bom e eu acho que ele vai levar esse anel. Assim, eu não sou o maior fã do Peyton Manning, mas eu acredito que ele vai levar. E é isso. Na minha parte é isso. Eu acho que o Peyton Manning vai levar, o Broncos vai ser campeão. Eu apostaria no Peyton Manning para MVP. E no caso, vocês falaram da neve, eu acho que isso atrapalha não só o jogo corrido, como o jogo aéreo também. Porque se tiver nevando, a bola vai ficar mais escorregadia, vai ficar molhada, é óbvio. E isso também atrapalha na hora de receber bola. Então vai ser um jogo totalmente difícil. Tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo. Não acho que vai ser, por exemplo, como no futebol. Quando chove, o campo molha, fica impossível jogar. Não, vai ser um jogo bom, mas vai ter dificuldade tanto na hora de receber bola quanto na hora de correr. Minha opinião é essa. Passa a bola pro Thiago. Eu também acho que o Broncos é favorito para essa final. E acho que no diferencial ali do Broncos e do Seahawks, o Broncos é mais forte. E por isso eu acho que o Broncos vai ganhar, e eu acho que o Peyton Manning vai ser MVP também. E não tem mais o que acrescentar no Júlio, minha opinião é a mesma dele. Então, só mais um dado para falar da defesa, para destacar essa defesa dos Seahawks.
O Richard Sherman, que foi o grande destaque, teve 8 interceptações na temporada, uma delas retornada para touchdown. É um número bem alto, bem elevado. Como o Júlio falou, o Kaepernick lançou 2 interceptações no final do jogo contra o Seahawks. Então é uma defesa que cresce sim nos momentos decisivos. E por isso eu acho que essa é a chave pro Seahawks parar o melhor ataque da competição. Os dois times tiveram 3 derrotas na temporada regular, e as derrotas do Seahawks foram bem apertadas, com poucos pontos no jogo. Então eu acho que eles não vão sofrer muito ponto. E por mais que a defesa do Denver Broncos sejam boas, eles têm condições de fazer coisa pouca, coisa de um field goal de diferença, mas conseguir fazer sim e chegar à vitória. Então eu acho que o Seahawks chega com Russell Wilson a levar o Super Bowl. Você, Victor, qual que é a sua opinião? Quem você acha que leva? O meu palpite é Broncos, porque, cara, o Peyton Manning deve estar mordido. Os caras enchendo o saco dele, chamando ele de amarelão, que isso, que aquilo, entendeu? E ele bateu um monte de recorde, tá aí pra calar a boca de todo mundo, e ele vai ler muito bem essa defesa do Seahawks, entendeu? Vai virar a noite pegando vídeo de como eles trabalham, entendeu? E eu acho que ele vai conseguir ganhar do Seahawks. O Seahawks vai fazer um grande jogo também. Vai ser um jogo apertado. Mas o meu palpite é Broncos. Eu não tô acreditando muito no ataque do Seahawks. Tô acreditando mais na defesa. Mas eu acho que vai dar Broncos. Mas, assim, como você falou, Elvis, bem apertado. Diferença então, é porque mais com a quantidade. No futebol americano, apesar da gente ter sempre aquilo lá, o ataque de fulano é melhor, a defesa de fulano é melhor, tem um negócio que muda muitas coisas e muda muito rápido. São os turnovers, lógico. Se você lança uma interceptação na end zone, você tava ali, pelo menos você poderia até não fazer o touchdown. Poderia não marcar, mas você ia ter pelo menos a chance de chutar um field goal e fazer 3 pontos. Você lança uma interceptação para o seu adversário, ele pega e retorna até a sua endzone. Então, que seriam pelo menos 3 pontos para vocês, viram 7 pontos para o adversário. Então, mesmo que a gente diga assim, fulano é um time muito melhor, tem um preparo muito melhor, a defesa do Broncos é melhor, o ataque do outro é melhor, não adianta falar tanto, não adianta prever tanto, porque é o que pode acontecer. Um lance no futebol americano muda muito, é isso que deixa esse esporte tão emocionante. Um lance muda tudo, toda a trajetória do jogo. O jogo pode ter tido um caminho excelente até então. O Broncos pode ter jogado muito, muito bem até então. Se eles chegam na endzone, lançam uma interceptação, o Seattle retorna para touchdown e encosta no placar. E depois eles conseguem fazer um 3 and out. Conseguem colocar o Broncos no campo e fazer eles saírem com 3 tentativas e nenhuma primeira descida. E aí eles já encostam mais ainda no placar e aí depois chega um empate e conseguem uma virada, entendeu? Então, assim, apesar dos nossos palpites serem esse, e apesar de um time poder dominar o jogo inteiro, sim, é a possibilidade de qualquer um dos dois ganhar, até por conta dos turnovers, e eu acredito nisso. Esse é um dos pontos que fazem com que eu aposte no Seahawks, que forçou 28 interceptações na temporada regular, sendo que o Broncos forçou só 17 interceptações. Claro que isso é um momento que acontece ali durante o jogo, não dá pra levar os números a rigor, mas eu acho que esse é um dos pontos que podem definir o jogo. Eu acho que o Seahawks tem uma certa vantagem. Claro que quando chega no campo, tudo zero. Eles têm o Richard Sherman que joga muito. Ele participou da jogada aí da interceptação no Kaepernick semana passada. Ficou até meio nervoso com o Crabtree, acabou sendo multado. E tava assim, ele joga muito, ele diz que é o melhor cornerback da liga. Eu acredito que... Oi? Safety. Eu vi no... O Sherman é cornerback. É corner. Ele vai ser o defensive player da temporada. É corner. Ele é corner. Tenho certeza também. Enfim, tá bom, continua. Ele diz que é o melhor corner aí e tal. Ele joga muito, realmente. Eu não sei se ele é o melhor, isso é discutível, mas ele joga muito. A jogada que ele fez, ele tirou a bola que estava na trajetória certa, na mão do Crabtree. A bola estava lá. Se os dedos do Richard Sherman não aparecem ali e dão um tapinha na bola, a bola era touchdown pro 49ers e vitória. 49ers é Super Bowl, entendeu? Então, sim, faz diferença. Eu acredito que o time do Seattle Seahawks é realmente propenso a
forçar turnovers, tanto interceptações aí com o Richard Sherman, ou fumbles também, né? Porque isso também é outra forma de turnover. Eu acredito que tanto um quanto o outro, interceptações e fumbles, podem definir muito aí o jogo e pode mudar o rumo de um jogo que seja totalmente definido já. Então, e só Não, mas falando aí- em cima do que o Ruivo falou, também tem outro lado da moeda. A defesa do Seahawks também vai estudar muito o que o Peyton Manning já fez. Entendeu? Exato. E no negócio de turnover, eu acho que se for alguém para ser interceptado, será o Russell Wilson, porque a diferença entre a experiência de um e outro é muito grande. E vale lembrar também que o Knowshon Moreno, do Denver Broncos, ele é o running back que está há mais tempo sem sofrer fumble em toda a história do time, entendeu? Mas eu acho que assim, Então, quanto mais tempo você fica sem acontecer alguma coisa, mais próximo você está de acontecer. Então não dá pra falar só porque ele não sofre faz tempo que ele não vai sofrer nesse jogo, entendeu? Eu acho que ele tá mais propenso a sofrer um fumble do que o outro time. Por conta disso que ele faz tempo que não sofre, entendeu? Só para levantar Sim, esse ele número, é- só para levantar esse número de fumbles, o Seahawks forçou 17 fumbles na regular contra 16 forçados pelo Denver Broncos. O Cliff Revill do Seahawks forçou 5 fumbles, foi o líder de fumbles forçados pelo lado do Seahawks. Vocês têm mais algum destaque para fazer? Eu só tenho a dizer realmente aí que eu ainda acredito na vitória do Denver Broncos. Até por conta de eu ser torcedor do Patriots, eu queria falar, pelo menos meu time perdeu pro campeão, entendeu? Eu acredito nisso aí, apesar de eu ser fã do Tom Brady, o Peyton Manning, eu tenho que reconhecer que o Peyton Manning é um atleta exemplar aí, que ele realmente joga muito. E é isso, eu desejo boa sorte para as duas equipes, espero que ninguém se machuque aí nessa brincadeira aí desse Super Bowl. E torcer, esperando que vem para ver se o meu time tá lá, né? Thiago Ruivo. Bom, é isso. Eu acho que o Broncos ganha. E o Peyton Manning vai realmente aí calar a boca de muita gente. Vai ser até o MVP desse jogo aí. Ruivo? meu palpite é Broncos também, por uma questão de, vamos falar a verdade aqui, experiência do Peyton Manning. Ele joga a bola na mão dele, ele com certeza vai saber o que fazer, muito melhor que o Russell Wilson. O Russell Wilson ainda é novo, tem muito que aprender. E é isso aí. Pra mim dá Broncos. Sendo do contra, eu vou de Seahawks, pelos fatores que eu já falei. Mas é isso aí. Jogo dia 2 de fevereiro, cobertura do HTE. No intervalo vai ter show do Bruno Mars com participação do Red Hot Chili Peppers. E seja com o Sherman xingando o adversário no final do jogo, ou com o Peyton Manning gritando Omaha, você vai acompanhar tudo aqui no HTE. Sem dúvida um espetáculo. E por quê? HTE Esportes, porque torcer é pouco. Boa noite.